eu sou a Lúcia Borges do canal Vida no Jardim. Nesse episódio, atendendo a sugestão da Erdilene, vou falar sobre as lindas flores anuais. As plantas anuais são lindas espécies floríferas, que têm esse nome anuais, pois elas vivem num tempo curto de vida. Elas têm um ciclo vital que dura em média 1 ano, as bianuais chegando até 2 anos. Por que isso? São plantas que no local de origem passam por algum estresse durante o ano. Ou seja, às vezes um inverno muito rigoroso, muito frio, muito seco. E como necessidade de sobrevivência, elas florescem abundantemente e morrem em seguida a floração. E por ter esse tempo curto, realmente a floração é exuberante. E por isso são muito usadas, não só nos locais onde o clima é rigoroso, clima temperado, muito frio, como também aqui no Brasil. A gente utiliza demais, pois elas formam maciços muito bonitos, canteiros, formam bordaduras, bacias e vasos lindíssimos. Existem muitas espécies que têm essa característica desse cultivo anual. Vamos conhecer algumas? Para ilustrar um pouquinho sobre as flores e plantas anuais que podem fazer parte desses jardins suspensos, desses vasos suspensos e colorir nossa casa, eu estou aqui na Horto Verde Minas, na loja de Nova Lima, para mostrar um pouco dessas mudas e como são lindas, desde pequenininhas, e podem fazer belas composições aí nos jardins, nos vasos, varandas, vasos de paredes, em vários efeitos aí que a gente pode desfrutar das flores dentro de casa. Além das flores, existem anuais também, consideradas anuais, que são de folhagem. A gente tem aqui o Senécio, que já foi ilustrado em outro vídeo, e ele é lindo, lindo, lindo. Olha que bonito que fica a composição com a sálvia. Essas mudas todas foram feitas de semente, então a gente vê aqui ainda a vasilha da semente e a plantinha nascendo, crescendo e já florífera. Então a gente já coloca, já planta, formando essa ideia aí de um jardim pronto, né? E fica muito bonito o contraste. Então a gente pode colorir também, lembrando, com as folhagens coloridas. Uma das anuais mais interessantes que a gente tem, que é muito usada, principalmente em climas temperados, são as celósias ou crista de galo. Essa daqui é da variedade menor. A gente está tendo dois tipos aqui, a da flor vermelha e da inflorescência amarela. São muito bonitas, formam bordaduras, maciços às vezes em canteiros. Como falado, são plantas que necessitam às vezes desse sol, mas que podem fazer parte de vasos de jardineiras também, levando em consideração essa característica de cuidado e de cultivo delas. Uma muito delicada é a lobelia, que é essa florzinha roxeada, né? A gente às vezes sente falta um pouco dessas flores delicadas, roxas, lilazes, que formam composições delicadas, bonitas. A mudinha também está aqui nessa sementeira e ela vira uma bola de folhas verdes muito delicadas com essas flores. A lobelia é de clima temperado, mas se adapta muito bem nos climas brasileiros. Uma muito legal, que pena que o vídeo não dá para passar o perfume, é o Alisson. Uma planta muito, muito bonitinha, delicada, que tem um perfume de mel, que forma lindos arremates. Às vezes você pode fazer o vaso baixinho mesmo, às vezes um vaso mais delicado, como também pode fazer um arremate do vaso, né? Como se fosse a forração do vaso. Elas são aqui, estão quase adultas, elas ficam formando buquezinhos, em torno às vezes de 10, 15 centímetros só de altura. Os tagetes são plantas também consideradas anuais, muito decorativas, muito comum às vezes ver em praças, fazendo canteiros, né? Fazendo desenhos bonitos às vezes, né? Em canteiros ensolarados. E uma coisa interessante do tagetes é que ele é uma planta que ajuda a cuidar do jardim. Ele tem uma característica interessante de ser, além repelente de alguns mosquitos, algumas pragas voadoras, ela também ajuda no controle do nematóide, os nematóides, que é um verme que dá na terra. Então é muito comum a gente plantar, principalmente onde a gente quer colocar às vezes uma horta, alguma planta que a gente não quer trocar, jogar um agrotóxico, alguma coisa assim, a gente usar o tagetes como controle, repelente natural.
A sálvia também é uma outra campeã de uso em espaços públicos, em canteiros ensolarados. Ela é muito bonita e essa folha, a flor, né, meio dela tubular, atrai o beija-flor, que é uma coisa muito legal aí. Existem sálvias que são medicinais, são temperos, ervas. Existem sálvias que são arbustivas e essa daqui, ela não cresce muito não. Ela fica menorzinha mesmo para formar tapetes lindos, 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 com desse tom avermelhado. Tem ela roxa também, mas a mais comum é a avermelhada. Muitas espécies da família das margaridas, as asteráceas, como aqui a zinnia. A gente tem, a grande maioria dessa família são consideradas plantas anuais, né? As margaridas mesmo, os crisântemos, girassóis, gazânias, gérberas. Aqui a gente está com a zinnia, que é muito delicada também, que uma vez plantada no jardim, mesmo ela sendo anual, você sempre vai ter ela, porque a sementinha pega com uma facilidade muito incrível. E a asterácea tem essa facilidade na pega, né? E o bonitinho da zinnia é porque ela tem várias cores. Essa daqui é da flor simples, mas existe também a flor dobrada. O legal das plantas anuais é isso aqui, ó. Então a gente está num viveiro que produz essas espécies e a sementinha caiu aqui, gente. Isso aqui é um tijolo que divide os canteiros. E nasceu a boquinha de leão. Curiosidade dessa planta, tem esse nome popular, porque a gente abre aqui, ó. É como ela fosse uma boquinha mesmo. E isso que é o legal das plantas anuais. As sementinhas brotam com muita facilidade. Essa é uma variedade da gazânia prata, que tem essa folha prata. Na verdade, a florzinha clássica da gazânia está fechadinha ainda. Um dos nomes populares dela é 11 horas, porque ainda não deu 11 horas da manhã, por isso que ela está ainda fechada, está abrindo. Mas a folha é recoberta por esses pelos, que dá esse nome popular a ela. Então ela é tanto bonita na folhagem, quanto também quando desponta as flores, ela fica muito charmosa. As petúnias talvez sejam as flores anuais para floreiras pendentes a mais usada. Existem vários tipos, da flor rosa, roxa, dobrada, da flores grandes. E quando tá pega, a muda tá grande, ela enche e tampa o vaso, ou a jardineira que ela está sendo plantada. Gosta de sol pleno, se desenvolve bem, às vezes a gente faz uma poda nela, mas também as que não são híbridas pegam com muita facilidade por semente. Agora, se seu espaço você não tem muito sol, uma opção fantástica é cultivar os impasses, beijinho, Maria sem vergonha. Existem várias variedades e muitas se consegue se desenvolver e se crescer na meia sombra mesmo, sem necessitar do sol pleno o dia inteiro, né? Às vezes tem variedades que pegam uma boa claridade e já ficam lindas. Essa daqui é muito interessante, ela tem a flor grande, a folhagem bem decorativa. A gente planta uma, duas, três mudas de uma bacia grande, ela fecha, ela tampa a bacia, fica muito bonita aí. Existem variedades variegatas, com folhas manchadas de branco, folhas também manchadas às vezes de vermelho. As cores são muito variadas, a gente está aqui com a vermelha e com a branca, mas tem rosa, laranja, bicolor, dobrada, tem um mini beijo. É muito bonito também fazer esses vasos e bacias em ambientes que não pegam tanto sol com os beijos. Ficam lindos. Bom, se você quer cultivar as anuais, então, primeiro, a maioria delas, como você viu, são plantas de sol pleno. Então, sobre a luz, sol pleno é uma das características principais para ter o sucesso das flores anuais. Rega. Sendo plantinhas forrações, a maioria das vezes, delicadas, que vivem só um ano, é muito interessante você também fazer a rega frequente, pois no local de origem é quando as condições estão favoráveis, quase sempre com chuva, umidade, que essas plantas prosperam. Sobre a mistura de plantio e adubação, é interessante você fazer uma mistura bem porosa e rica em matéria orgânica. Não dá tempo nem de ficar adubando quimicamente, não. Então faz um solo bem interessante, poroso, fibroso. Coloca bastante matéria orgânica, composto orgânico ou esterco, que você vai ter sucesso com a sua anual. Sobre a reprodução,
normalmente elas são feitas por sementes. Algumas até reproduzem por divisão de touceira ou estaqueia, mas a semente que é a grande forma de reprodução. A gente compra essas sementes em pacotinhos, ou se você já tem uma planta dessa, você pode esperar a florzinha ir secando, e quando ela estiver bem seca, você pode pegar e colher a sua própria semente. Então é fácil, a gente consegue ver isso, olha, nas florzinhas que estão secas. Quando elas estão bem palhazinhas mesmo, a gente pode separar e pôr para germinar, que normalmente reproduz com muita facilidade. As anuais, de uma maneira geral, a gente não faz poda, não dá tempo. Mas às vezes, quando ela está começando a ficar feia, as flores estão começando a ficar feias, é uma planta híbrida ou você não quer colher semente, tem gente que corta ela. Os crisântemos, margaridas e outras variedades, que incentiva, a gente interrompe o ciclo vital. Ela não vai produzir a semente, então ela vai juntar um pouquinho da força dela e vai incentivá-la a florescer novamente. Talvez não vai ser aquela florada que foi a primeira, mas também a gente consegue um ciclo vital interrompido, uma dupla floração das plantas anuais. E aí, se animou a enfeitar sua casa com essas lindas flores? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, curta o vídeo se gostou, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima!